Olá, saudações a todos, mais um dia de vida. Irmãos, nós vamos fazer um estudo sistemático hoje sobre a Bíblia, que ela é a infalível palavra de Deus. Tá? E continuando a nossa série aqui de estudos bíblicos sistemáticos, eu estou com o irmão William. Né, William, tudo bem? Tudo bem, graça e paz a todos, Deus abençoe. Graça e paz. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Nós estamos usando como fonte para esse trabalho, né, a teologia sistemática do grande teólogo Norman Geisler, que pronuncia, né, ele morreu agora em julho de 2019. E quem era esse irmão? Um apologista cristão e cofundador da Southern Evangelical Seminary, evangélico seminário aqui, localizado em Charlotte, Carolina do Norte. Ele foi um professor universitário por 50 anos e tem falado e discutido em todos os estados americanos, e ele também era em PhD Filosofia, tá? Então é um trabalho bem sistemático. Tá. Bibliologia, a visão dos pais apostólicos e subapostólicos sobre as escrituras, a partir do ano 70 e 150 depois de Cristo. Esses autores são importantes porque eles chegam a ser contemporâneos da época apostólica. Um exame dos seus escritos indica que a aceitação da inspiração do Novo Testamento era ampla e remonta a um período bastante antigo. Então vamos lá, vamos começar então com o testemunho da epístola do pseudo Barnabé de 70 a 130. O título da epístola do pseudo Barnabé indica que ela foi posteriormente associada erroneamente ao primeiro companheiro de Paulo. Esta obra cita o Evangelho de Mateus 26, versículo 3, depois de afirmar que ele se constitui nas coisas que Deus diz. O mesmo escritor se refere ao Evangelho de Mateus 22,14 pelo termo Escritura, consagrado no Novo Testamento, em 4, versículo 14, o qual o Novo Testamento afirma ser inspirado ou soprada por Deus, que em 2 Timóteo 3,16 nós vemos que as Escrituras são inspiradas, né, pelo Espírito Santo, e ela é infalível palavra de Deus. Quer falar alguma coisa, William, sobre esta parte? Então, aqui, né, nós temos o estudo, na verdade, né, que nós estamos fazendo aqui, sistemático, é o estudo de bibliologia, né? Nós vamos abordar o tema sobre a Bíblia. Existe hoje um embate aí, se a Bíblia é ou se não é a palavra de Deus, né? Na verdade, esse tema, esse debate, ele começa a surgir depois do Renascimento. Até aí, então, no tempo de Lutero, ali em 1500, no século XVI, no tempo de Lutero, surge a imprensa. E com o surgimento da imprensa, através da publicação da Bíblia traduzida por Lutero, nós temos agora aí a Bíblia sendo acessível às pessoas. Sim. Nesse sentido, as pessoas começaram a ter acesso às Sagradas Escrituras, né? E sempre a igreja defendeu a Bíblia como sendo a palavra de Deus. O que acontece? Após esse tempo que nós chamamos do Renascimento, que são aquele momento em que os grandes pintores e artistas, Michelangelo, Da Vinci e tantos outros artistas, daquele momento que conhecemos como Renascimento, que surge a perspectiva, né, a terceira dimensão. Até então todos os retratos eram formados em 2D. Então surge a ideia do 3D, ou seja, altura, largura e profundidade, a ideia de perspectiva. É nesse contexto histórico que vai surgir os grandes pensadores que nós conhecemos hoje. E esses pensadores, através das descobertas tecnológicas, eles começam a questionar a igreja por muitas das coisas, porque o mundo era teocêntrico, né? E a igreja também dominava a área científica, tanto que as universidades surgem dentro das igrejas. Sim. Nesse contexto histórico, esses pensadores começam a ter uma ruptura com a igreja.
Só que o problema é que eles se apartaram ao seu extremo das verdades da Bíblia. E daí, então, surgem essas críticas ferrenhas contra a palavra de Deus. E aí nós temos grandes pensadores filosóficos que vão defender o materialismo, o empirismo, o ateísmo e tantos tipos de ismo que vai surgir aí. Nesse contexto, surgem as críticas à palavra de Deus. E aí entra um grande embate dentro do contexto bíblico, se a Bíblia é um livro inspirado por Deus ou não, ou se é um livro de contos. A arqueologia, mais para frente, vai surgir com a ideia de desmascarar, entre aspas, as veracidades da Bíblia, demonstrando que a Bíblia é um livro contraditório e mentiroso. Mas acontece o inverso. Quanto mais se escava na história, mais aparece a veracidade da Bíblia. Né? Então, esse embate entre a veracidade da Bíblia e a Bíblia como um livro contraditório, ele já remonta a 400 anos. Só que nesses últimos dias nossos agora, esse embate volta novamente com toda a força. Então, nós temos agora uma briga entre a divindade de Cristo novamente, que foi um embate lá no passado dos pais da igreja, e a briga, de novo, entre as Sagradas Escrituras ser ou não ser a palavra de Deus. Mas nesse contexto... Sabe o que mais me entristece, William? Você está falando pegar o gancho desse embate agora de novo? É que está vindo de dentro da igreja. Não está vindo do campo, não tá vindo do campo filosófico, não está vindo por acadêmicos, não está vindo por filósofos, está vindo de pessoas que se dizem cristãos, que recentemente até mudam confissões de fé, pessoas que se dizem cristãos e dizem o seguinte: não, isso é verdade, aquilo ali não é verdade, não, isso de Paulo eu aceito, aquilo ali de Pedro não. Então se dizem juiz do que é e que não é a palavra de Deus. Ao atacarem a Bíblia contém a palavra de Deus, o homem passa a ser juiz daquilo que é e do que não é inspirado. Então isso é gravíssimo, porque está vindo de dentro da igreja. Se fosse, né, igual você falou, esses ataques surgiram de iluministas, de materialistas, de filósofos, né? Então, assim, na intenção de atacar a Bíblia, mas está vindo do meio cristão, e isso é um grave erro, porque daí nós vamos ficar juiz, e a Escritura é infalível, a palavra de Deus. Nós vemos aí, anos após anos, a arqueologia provando, a própria ciência provando, as profecias de Cristo se cumpriram, a própria história confirma a palavra. O problema é que o homem não quer aceitar, ele quer ser o dono, né, do seu destino, do seu futuro. Mas já está tudo escrito o que vai acontecer. O problema é o homem, ele não quer aceitar que existe um soberano Deus que cuidou da história, né? Então vamos lá, vou passar para o próximo então. Só para concluir, vai lá. Eu gostaria de só concluir. Então o que é que vai acontecer? Esses pensamentos filosóficos irá fomentar dentro do iluminismo, que é aquele pensamento de novas luzes, de um novo mundo, de um mundo belo e perfeito, que vai ser desenvolvido através dos pensamentos de Jean-Jacques Rousseau, né, que ele escreve um livro do Contrato Social. Esses pensamentos iluministas irá fomentar a Revolução Francesa. Então lá nós vamos ter lá agora o rei e toda a corte sendo decapitados, né? Uhum. Esses pensamentos irão influenciar depois do surgimento de Karl Marx, vão influenciar Karl Marx, e aí o marxismo, e daí então o socialismo, né? Sim. E dentro desse bojo, a igreja também passa a ser influenciada, porque esses filósofos passam a entrar dentro do meio teológico e os teólogos passam a aderir a esses pensamentos filosóficos. Agora já não é mais de fora para dentro, mas agora é de dentro para fora. Sim. Porque os próprios teólogos passam a atacar a Bíblia. E Sim. é nesse mundo cristão dessa época que vão surgir grandes homens de Deus que defenderam a palavra de Deus, como Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon, em seus respectivos países. O Spurgeon lá na Inglaterra, o Jonathan Edwards nos Estados Unidos, vai combater esses pensamentos da teologia liberal, que foi trazida para o Brasil
né? E muitos beberam dessa água e ainda continuam bebendo, né? E a congregação agora está bebendo dessa água da filosofia, da teologia liberal alemã. Só que eles não sabem suas fontes. Eles bebem dessa água sem saber quais são as suas fontes. Então nós vamos aqui agora Clemente pegar de Roma. desde... Agora, Clemente de Roma, um pai da igreja, né? Da era patrística, então ali, do ano 95, 97, né? O relator da morte de Paulo e Pedro. Esses pais da igreja, irmãos, para quem não está familiar com a história do cristianismo, foram homens que vieram após a era apostólica, alguns foram até instruídos e discipulados pelos próprios apóstolos e que defenderam, né, a fé até a chegada aí, vamos dar até 451 no concílio de Calcedônia, eu diria, né, a era patrística, né, irmão? Então, eles cuidaram desses debates, né? Então, só para deixar claro que não tem nada de igreja católica aqui ainda, não tem Constantino, porque o povo tá confundindo tanto eles estão sendo enganados por historicidade, né, do cristianismo. Eles ficam falando que a Bíblia ela tem dedo de igreja católica, né? Por exemplo, o dogma da Trindade é coisa de igreja católica, mas aqui a gente está falando de homens que foram instruídos pelos apóstolos e o que eles defenderam, que eles fizeram a interpretação, né, do Novo Testamento, o que eles defendiam. Não tem nada ainda aqui de catolicismo, irmãos. Tá? Então eu vou ler rapidinho. Não sabemos nada da juventude de Clemente na Bíblia, chamado de Clemente. Só sabemos que ele era aluno e mais tarde companheiro e colaborador do apóstolo Paulo. O apóstolo fala deste colaborador na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Escrita quando o apóstolo estava preso, pois juntas a Elódia e Sintique se esforçaram comigo no evangelho. Também com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então a gente sabe aqui pelo apóstolo Paulo que Clemente era também um discípulo, né? Clemente veio para Roma e vivenciou lá as primeiras perseguições dos cristãos. Viu eles serem queimados como tochas nos jardins do imperador Nero e certamente assistiu à morte de Pedro e Paulo como mártires. Não demorou e ele tinha que cuidar da igreja em Roma. Era uma época muito difícil e às escondidas. Clemente assistiu os julgamentos de cristãos, depois consolou os condenados e os acompanhou em sua última caminhada. Ele fortaleceu a comunidade cristã de Roma. Muitos foram condenados e Clemente deu ordens para que 7 homens da comunidade fizessem relatos sobre estes mártires. No ano de 96 chegou a notícia de que em Corinto a comunidade estava prestes a se dividir. A comunidade de Roma então pediu a Clemente escrever uma carta. Insistindo na união dos cristãos, esta carta ainda existe. E na época a carta de Clemente, assim como as cartas de Paulo e Pedro, era conhecida na igreja cristã. Nela, Clemente também relata o martírio de Pedro e Paulo em Roma. Não sabemos com certeza como Clemente continuou seu trabalho. Muitos cristãos foram condenados a trabalhar nas pedreiras perto do Mar Negro. É possível que Clemente sofreu esta condenação. Conta-se que ele, depois de um período de trabalho nessas pedreiras, sofreu a morte de Marte, sendo afogado nas águas do Mar Negro. Esses foram um dos que deram a vida, né, para preservar a mensagem do Evangelho. Passar para o próximo então, irmão. Tá, Epístola aos Coríntios de Clemente de Roma. Clemente de Roma, que também foi um contemporâneo dos apóstolos, escreveu a sua epístola segundo o modelo de Paulo. No seu texto, ele cita os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, depois de chamá-los de escritura, capítulo 2. Ele incentiva os seus leitores a agir de acordo com o que está escrito, pois o Espírito Santo diz que o sábio não se glorie na sua sabedoria, capítulo 1, citando Jeremias 9, 23. Mais adiante, ele recorre às Sagradas Escrituras que são verdadeiras, entregues pelo Espírito Santo, capítulo 45. O Novo Testamento, incluindo como escritura pela fórmula está escrito, capítulo 36, e como tendo sido escrito pelo apóstolo Paulo com verdadeira inspiração, capítulo 47. Tá.
Quer falar alguma coisa de Clemente de Roma antes de eu pular para Policarpo? Acho que ele foi um dos cooperadores, né? E ele deixa isso aqui nós estamos falando que nem a irmã já deixou aí claro que nós estamos falando de um período antes do surgimento da Igreja Católica. Né? Nós estamos falando de irmãos nossos que são discípulos dos discípulos, né? Uhum. Eles receberam a mensagem e transferiram para nós. A questão é que quando nós julgamos o que é verdadeiro ou não, nós temos que olhar para a ortodoxia da igreja. Isso é a ortodoxia da igreja. O que acontece é justamente ao contrário. Pessoas abandonam a fé na palavra de Deus porque não conhecem o que é ortodoxia. Não sabem o que foi crido e defendido dentro da igreja. E por não saber o que foi escrito e defendido pela igreja, eles acabam bebendo de outras fontes e se desviando das verdades da palavra de Deus. Né? Então, a irmã pode continuar sobre a epístola de Policarpo, sobre a história de Policarpo. Tá, do ano 110 a 135. O homem que morreu glorificando a Deus. A carruagem feita de grades cruzava as ruas de pedra de Esmirna e o prisioneiro podia ouvir gritos da furiosa multidão que estava na arena. Cães farejadores seguiam o carro pelas ruas, latindo violentamente. Crianças de pele clara corriam pelas calçadas, com os olhos cheios de ansiedade. Ao longo do caminho, rostos sem nome paravam para espiar pela janela. A carruagem se deteve diante dos sólidos muros da arena. O guarda arrancou o prisioneiro do veículo e o lançou bruscamente ao chão, como se fosse um saco de lixo machucando sua perna. Há semanas o público vinha pedindo a prisão e execução daquele homem, mas ele não se parecia em nada com um criminoso, um homem idoso e de aparência frágil, com o rosto marcado pelas rugas. Tinha cabelos e barba tão brancos quanto as nuvens que enfeitavam o céu naquela tarde, enquanto o velho prisioneiro mancava até a arena sob a vigilância de guardas armados, espalhou-se pela multidão e a notícia de que aquele homem era Policarpo, o criminoso vil que tinha sido sentenciado à morte. Qual foi seu crime? Ele era líder local de um ritual supersticioso praticado por um grupo conhecido como os cristãos. Triste, né? Policarpo, o homem que morreu glorificando a Deus. A multidão gritava com sede de sangue, enquanto soldados levavam o prisioneiro para se apresentar diante do procônsul romano. Quando ele viu o velho mancando, ficou com vergonha. Então aquele que era o grande criminoso que havia causado tanto tumulto, apenas um pobre velhinho, o procônsul usava uma túnica cor de púrpura que balançava com o vento. Ele se aproximou do velhinho e lhe disse em particular: o governo romano não faz guerra contra idosos. Simplesmente jure pela divindade de César e deixarei você ir. E ele respondeu: não posso fazer isso. Então, ao menos grite: acabem com os ateus e isso será suficiente. Ele disse isso porque muitos romanos acreditavam que os cristãos eram ateus, já que eles não tinham templos nem adoravam imagens. O prisioneiro calmamente esticou seu braço enrugado. Virou-se e apontou para a multidão cheia de ódio. Então, olhando fixamente para os céus, gritou: acabem com os ateus! A reação do prisioneiro surpreendeu o procônsul, apesar de o velhote ter feito o que lhe fora perdido. O governador percebeu pela reação da multidão que a libertação de Policarpo estava fora de cogitação. Amaldiçoa Jesus Cristo, exigiu ele. Por instante, Policarpo fixou seus penetrantes olhos castanhos no semblante inflexível do procônsul e então respondeu calmamente: durante 86 anos tenho servido a Jesus e ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar o meu rei salvador? A multidão, incapaz de ouvir a conversa, estava ficando impaciente com a demora. O procônsul já estava ficando ansioso e pediu novamente ao prisioneiro: jure pela divindade de César.
Já que o Senhor continua fingindo não saber o que eu sou, vou simplificar sua tarefa. Declaro sem nenhuma vergonha que sou cristão. Se o Senhor quiser aprender um pouco sobre as nossas crenças, marque um horário e eu lhe ensinarei. O procônsul ficou muito irritado e respondeu bruscamente: Não tente me convencer, convença eles, disse apontando para a multidão. Policarpo olhou para os inúmeros rostos desconhecidos que ansiavam pelo espetáculo de sangue a que viriam assistir. Não vou rebaixar os ensinamentos de Jesus tentando convencer essa gente. O procônsul, já muito irado, gritou: Você não sabe que tenho animais selvagens à minha disposição? Vou soltá-los imediatamente se você não se arrepender. Bem, então solte, respondeu Policarpo, sem qualquer vestígio de medo na voz. Como eu poderia me arrepender de fazer o bem para fazer o mal? O procônsul estava acostumado a amedrontar até os criminosos mais perigosos, mas não estava conseguindo assustar aquele velhote, então replicou: Já que os animais selvagens não lhe assustam, saiba que você será queimado vivo se não renunciar a Jesus Cristo imediatamente. Cheio do Espírito Santo, Policarpo irradiava alegria e confiança. O Senhor me ameaçava com simples fogo que queima por 1 hora e depois se apaga. Nunca ouviu falar do fogo do julgamento vindouro e do castigo eterno, reservados para os ímpios? Por que está demorando tanto? Faça logo o que quiser comigo. As coisas não saíram como planejado. O procônsul deveria ser o grande vencedor e o prisioneiro deveria estar ajoelhado, implorando por misericórdia. Mas aquele prisioneiro, um idoso, havia vencido. O governador voltou ao seu assento, sentindo-se humilhado. Como a arena era muito grande, alguns mensageiros foram enviados a pontos específicos para anunciar o que Policarpo havia dito. Quando repetiram o que ele havia declarado, uma onda de fúria tomou conta da multidão, faria com ele o que eles quisessem. Pularam de seus assentos e correram pelas saídas e corredores, clamando pela morte de Policarpo. Corriam como loucos pelas ruas da cidade, juntando todos os pedaços de madeiras que pudessem encontrar. Assaltaram alguns estabelecimentos e roubaram até a lenha acumulada nos banheiros públicos. Então voltaram apressados para a arena com os braços cheios de lenha, para a pira que o carrasco estava preparando. Eles empilharam a madeira em volta de uma estaca, onde os soldados amarravam os membros de Policarpo. Mas Policarpo dizia calmamente aos soldados: Deixe-me como estou. Aquele que me dá força para suportar o fogo, também me dará capacidade para ficar imóvel na fogueira, sem que precisem me amarrar. Depois de permitir que Policarpo orasse, os soldados atearam fogo à pira. O povo de Esmirna acreditava que depois de queimar Policarpo apagaria seu nome da história, dando um fim àquela odiada superstição chamada de cristianismo. Mas assim como o procônsul, eles subestimaram a vitalidade e a convicção dos cristãos, pois em vez de intimidar os outros cristãos, a morte de Policarpo lhe trouxe inspiração. E em vez de desaparecer, o cristianismo cresceu ainda mais. Ironicamente, o que os romanos não conseguiram fazer acabou sendo realizado pelos próprios cristãos. Hoje, praticamente ninguém conhece as histórias dos mártires de Jesus, como Policarpo, e o cristianismo verdadeiro tem sido apagado e esquecido pelos próprios cristãos. Desculpa, irmão. É porque, sabe, eu tô estudando isso agora no meu curso. A gente tá na geração mais fraca. A gente é uma geração mimada, irmão. E assim, a gente vê os ataques à palavra de Deus dentro da igreja, a gente é frouxo, não defende, e esses homens davam a vida glorificando a Deus para defender a palavra de Deus. E hoje esses ataques vêm dos próprios que se dizem cristãos, covardes, sabe? Covardes. Não defendem Cristo por causa de posiçãozinha de ministério. Então, assim, tá complicado, irmão. Eles não sabem o que é cristianismo ainda. Eles não sabem. Eles vivem em religião. Agora eu passei aqui na parte
dos mártires do Coliseu. O homem que morreu glorificando a Deus é tirado do livro que falam os primeiros cristãos. Você quer falar alguma coisa demais dos mártires, irmão? Aqui, ó, tô com a foto aqui, ó. Ele com os leões no Coliseu de Roma, com os leões. A Epístola aos Filipenses de Policarpo. Quer ler essa parte? Não, deixa eu só fazer algumas colocações aqui nesse relato histórico do grande Policarpo, que foi discípulo de João, né? Ele foi um discípulo de João. Esse livro, Os Mártires do Coliseu, conta também a história de Policarpo. Uhum. Ele indo para ser morto e ele pedindo para que não orasse por ele, porque ele queria glorificar a Deus. Para ele era algo muito... Ele era indigno de ser morto pela causa do cristianismo, né? Então, eu pergunto aos nossos ouvintes que nos assistem, qual o maior testemunho? O testemunho de Policarpo ou o testemunho de indivíduos que negam a Bíblia? Qual é o maior testemunho? É nisso que nós vamos ver agora. O que é que Policarpo, esse homem que deu a sua vida, morreu como um herói, falou das Sagradas Escrituras? O interessante é que, como a gente lê aqui no final, ironicamente, os romanos não conseguiram fazer com que acabar sendo realizado realizado pelos próprios cristãos. Ironicamente, o que os romanos não conseguiram fazer acabou sendo realizado pelos próprios cristãos. O que é que os cristãos fizeram? Hoje, praticamente, ninguém conhece a história dos mártires de Jesus, né? Então, essa é a lamentável história. Os romanos não conseguiram apagar, mas essas pessoas que dizem pregar no nome de Deus conseguiram apagar essa história. E dizem ser cristãos, né? E daria para a gente enumerar várias coisas que Policarpo fez. Ele não se dobrou unicamente. O que foi perguntado para ele, não, dobre o joelho e assume a divindade de César. Ele não se dobrou, né? Quando disseram para ele, acabe com os ateus, né, apontando para os cristãos, ele apontou, foi para o público. Hoje em dia, se você disser que se alguém vai para o inferno porque não crê em Jesus Cristo, você já é intolerante. Né? Então, o Policarpo também é um dos intolerantes aqui. Né? Como ele poderia amaldiçoar Jesus Cristo, que ele serviu durante mais de 80 anos? Né? Então, a confissão de Policarpo é muito forte. Né? E vamos ver em suas cartas o que ele nos deixou escrito. Vamos. Tá, a Epístola aos Filipenses é o seu celular de Policarpo. Policarpo foi um discípulo de João. Nesta epístola, ele se reporta em vários momentos ao Novo Testamento, apresentando Gálatas 4.26 como a palavra da verdade, capítulo 3, e fazendo citações de Filipenses 2.16 e Timóteo 4, versículo 10, como a palavra da justiça, capítulo 9. No capítulo 12, Policarpo cita várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, denominando-se de as Escrituras. Terceiro artigo, fé, esperança e caridade. Não é por mim mesmo, irmãos, que lhes escrevo sobre a justiça, e sim porque vocês me pediram primeiro, pois nem eu e nem ninguém como eu pode chegar à sabedoria do abençoado e glorificado Paulo. Ele, estando entre vocês, comunicou com exatidão e força a palavra da verdade, na presença daqueles que estão vivos ainda. Aí no outro artigo, exortação à paciência. Eu os exorto, portanto, a obedecerem atenciosamente a palavra da justiça e a exercitarem a paciência, assim como vocês têm visto diante de seus olhos.
não somente no caso dos abençoados Inácio, Zósimo e Rufo, mas também no caso dos outros que estão entre vocês, no próprio Paulo e no restante dos apóstolos. Façam isso na certeza de que todos estes estão que não caminharem em vão, mas na fé e na justiça, e na certeza de que eles estão agora no lugar que lhes corresponde na presença do Senhor, com quem eles também sofreram. Eles não amaram o século presente, mas aquele que morreu por nós e que por nossa causa foi ressuscitado por Deus da morte. Aí tem outra exortação. Por isso acredito que vocês estão bem versados nas sagradas escrituras e que nada é escondido de vocês. Mas a mim este privilégio não é ainda garantido, pois está declarado nas escrituras: enfureçam-se e não pequem mais, e não deixem que o sol se ponha sobre a sua ira. Feliz é quem se lembra disso. O que eu acredito seja o caso de vocês, que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Ele mesmo, que é o Filho de Deus e nosso eterno pontífice, edifique-os na fé e na verdade, e em toda mansidão, gentileza e paciência, magnanimidade, tolerância e pureza, e eles lhe dê parte de sua herança entre os santos, e a nós convosco, e a todos os que estão debaixo do céu, que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e em seu Pai, que o ressuscitou entre os mortos. Orem por todos os santos, orem também pelos reis e pelas autoridades e príncipes, e por aqueles que vos perseguem e vos odeiam, e pelos inimigos da cruz, de modo que seu fruto seja manifestado a todos, e que vocês sejam perfeitos nele. Tá, então aí acabei a exortação de Policarpo. Você vê, né? Ele sempre enfatizando, não esqueça das sagradas escrituras, né? Então agora vamos passar para Pápias. 130 a 140. Pápias escreveu 5 livros intitulados Exposição dos Oráculos do Senhor, que vem a ser o mesmo título dado pelo apóstolo Paulo ao Antigo Testamento em Romanos 3, revelando a autoestima em que Pápias tinha o Novo Testamento como sendo a própria palavra de Deus. Ele incluiu o Novo Testamento. Marcos, intérprete de Pedro, fielmente escreveu, embora de forma desordenada, tudo o que recordava sobre as palavras e atos do Senhor. De fato, ele não tinha escutado o Senhor e nem o seguido. Mas, como já dissemos, mais tarde seguiu a Pedro, que o instruía conforme o necessário, mas não compondo um relato ordenado das sentenças do Senhor. Portanto, Marcos, em momento algum, errou ao escrever as coisas conforme recordava. Sua preocupação era apenas uma: não omitir nada do que havia ouvido, nem falsificar o que transmitia. Relato de Pápias sobre Marcos. Fala. Esse aqui, o Pápias, né? Esse pai da igreja, ele relata que o que Marcos escreveu, ele ouvia de Pedro. Então, Pedro falava e Marcos escrevia o que Pedro falava, né? Então, o Espírito Santo tomou Marcos para escrever aquilo que Pedro falava. Então, o que nós chamamos de Evangelho de Marcos, nós poderíamos chamar de Evangelho de Pedro, porque o que ele, segundo o Pápias, o que Marcos escrevia era o que ele ouvia de Pedro, porque ele estava lá com Pedro. Entendi. Tá, vamos lá. Outros escritos antigos. Além destes livros iniciais que citam o Novo Testamento, existem vários outros que fazem alusões ao Novo Testamento como escritura. Estes incluem os escritos de Inácio de Antioquia, falecido em 110 d.C., o pastor de Hermas, o Didaquê e a Epístolas a Diogneto. Analisados em conjunto, essas importantes obras iniciais demonstram que por volta do ano 150, a igreja cristã, tanto no Oriente quanto no Ocidente, aceitava a reivindicação de que o Novo Testamento fazia de possuir inspiração divina. Os pais olhavam para esse conjunto de livros com a mesma reverência com que os escritores do Novo Testamento olhavam para as escrituras do Antigo, a saber, considerando-o como palavra de Deus inspirada, portadora de autoridade e absolutamente verdadeira.
Tá. A visão dos pais antinicenos e nicenos sobre as escrituras. Depois dos pais subapostólicos, os pais do final do segundo século e dos seguintes também nos proporcionam um forte testemunho a respeito da origem divina das Sagradas Escrituras. Dentro estes temos Justino Mártir, Tatiano, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e além de outros. Tá, agora estou no Justino Mártir. Artigo científico, professor Érico Tadeu. Tá. Justino foi introduzido na fé diretamente por um velho homem que o envolveu numa discussão sobre problemas filosóficos e então lhe falou sobre Jesus. Ele falou a Justino sobre os profetas que vieram antes dos filósofos. Ele disse o que falou como confiável testemunha da verdade. Eles profetizaram a vida de Cristo e suas profecias se cumpriram em Jesus. Justino disse depois que meu espírito foi imediatamente posto no fogo e uma afeição pelos profetas e para aqueles que são amigos de Cristo tomaram conta de mim enquanto ponderava nestas palavras. Descobri que a sua era a única filosofia segura e útil. É meu desejo que todos tivessem os mesmos sentimentos que eu tenho e nunca desprezassem as palavras do Salvador. Justino buscou cristãos que lhe ensinaram a história e doutrina cristã e então se consagrou totalmente à expansão e defesa da religião cristã. Em sua caminhada cristã, ensinou estudantes em Éfeso e chegou a Roma em 150 d.C., onde fundou uma escola filosófica debatendo com não cristãos, tanto pagãos quanto judeus ou hereges, em defesa do cristianismo. Para Justino, o cristianismo era a verdadeira filosofia, sendo que os cristãos eram os autênticos herdeiros da civilização greco-romana. Considerava que os adversários do cristianismo insultavam a razão e a moral. Philip Schaff comenta que a cultura clássica e filosófica adquirida por Justino antes de sua conversão foi colocada a serviço da defesa da fé, sendo que sua convicção na verdade de Cristo era completa e confessou sua fé tanto em vida quanto no martírio da morte. A procura incansável pela verdade levou Justino a se tornar um distinto filósofo do pensamento grego, adotando principalmente a filosofia de Platão, que para ele tinha muita semelhança com os ensinamentos judaicos no que diz respeito à palavra de Deus, o Logos, o Verbo. Isso fica evidente na apologia escrita a Antonino Pio, na qual afirma que sua conversão da filosofia grega ao cristianismo se deu com juízo e razão, porque também eu mesmo que me comprazia nos ensinamentos de Platão ao ouvir as calúnias contra os cristãos e vê-los irem intrépidos para a morte e para tudo que é terrível, comecei a pensar. Seu raciocínio filosófico levou a traçar comparativos entre a filosofia e a fé. Os melhores filósofos já falavam de um ser supremo que está acima de todos os seres e do qual todos derivam a existência. A vida além da morte física já era afirmada por Sócrates e Platão, que compreendiam a existência de outra realidade eterna além deste mundo. Justino também demonstrava crer nessa realidade, com o diferencial de que o centro da esperança cristã não é a imortalidade da alma, mas a ressurreição do corpo. A doutrina do Logos, baseada na razão, na compreensão racional do universo, foi utilizada por Justino para explicar e defender que a ideia de que a filosofia humana está a serviço de Deus e conduz a Cristo. Mediante o Logos, Justino ensinava que a razão fundamental do universo, o verbo, a palavra, Logos de Deus, se fez carne em Jesus Cristo, conforme descreve João 1,14. Ainda sobre o Logos, Justino explicava que assim como esse verbo, Jesus é a luz que ilumina todo aquele que vem ao mundo, sendo a fonte de todo conhecimento verdadeiro. Os antigos hebreus já criam em Cristo, antes mesmo de sua encarnação, e muitos pagãos também haviam conhecido o mesmo verbo, pelo menos em parte, por meio do Logos. Dessa forma, Justino cria que alguns filósofos, como Sócrates e Platão, e alguns sábios da antiguidade
eram cristãos por terem recebido a sabedoria que proviam do Logos, que é Cristo. Embora conhecendo-os parcialmente, aos cristãos foi dado conhecer tal qual ele é pela sua encarnação. Mediante essas comparações, Justino associou o conhecimento filosófico ao conhecimento cristão, estabelecendo ponte entre ambos. Por meio dessas reflexões sobre o Logos como fonte de conhecimento e da moral comum, Justino identificou Cristo como sendo a alma do mundo e propôs haver uma continuidade da busca empreendida pelos filósofos durante a história da filosofia grega e que se deu na pessoa de Jesus Cristo. Conquanto tenha defendido a filosofia cristã e os cristãos, Justino teve que encarar a própria defesa de sua fé, diante das autoridades romanas. Sua firme convicção da verdade de Cristo levou a enfrentar a morte de Marte, por volta de 165 d.C. em Roma. Eusébio de Cesareia comenta que pouco depois de dedicar as apologias aos imperadores, defendendo a doutrina cristã, foi ele mesmo adornado com o sagrado martírio. Segundo consta nos escritos históricos, Justino teve desavenças com Crescente ou Crescêncio, um filósofo conhecido como cínico, e alguns debates. Justino o havia repreendido na presença de seus ouvintes. Num desses debates, o filósofo Crescente desafiou Justino acerca do cristianismo, e este saiu vencedor, o que induziu Crescente a buscar vingança, acusando seu adversário perante os tribunais. Sendo amigo do prefeito Júnior Rústico, que havia sido um dos mestres de filosofia do imperador, Crescente acusou a Justino e 6 de seus discípulos, entre eles uma jovem de nome Caridade. O juiz tentou convencê-los a negar sua fé, mas Justino respondeu que depois de haver estudado toda a classe de doutrinas, havia chegado à conclusão de que a cristã era a verdadeira e que, portanto, não estava disposto a abandoná-la. As últimas palavras de Justino diante de Rústico. Nosso mais ardente desejo é sofrer por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, pois este sofrimento se nos converterá em motivo de salvação e confiança diante do tremendo e universal tribunal de nosso Senhor e Salvador. Faça o que quiseres, porque nós somos cristãos e não sacrificamos aos ídolos. Diante da recusa de Justino e dos discípulos em negar a sua fé, o prefeito ordenou sua execução. Estes, glorificando a Deus, foram açoitados e em seguida decapitados. Alguns dos fiéis levaram seus corpos às escondidas e os enterraram em local conveniente. A vida de Justino pode ser comparada à de Paulo no que diz: respeito à decência e defesa do cristianismo junto aos gentios. Ambos tinham vivido entre judeus e gentios, tinham boa formação e usavam da argumentação para convencer judeus e gentios a respeito de Cristo. Ambos foram martirizados em Roma, em decorrência da sua fé. Convertido ao cristianismo, não deixou de ser filósofo e dedicando-se a expor uma filosofia cristã, explicando a relação entre o cristianismo e a sabedoria clássica. Ao chegar o momento de testificar sua fé em Cristo perante as autoridades greco-romanas, o fez com firmeza em prejuízo da própria vida, tornando-se mártir. Embora não tenha apresentado o cristianismo da forma como hoje o conhecemos, podemos afirmar que ele foi quem melhor explicou e defendeu as crenças cristãs, promovendo o desenvolvimento da teologia apologética da Igreja nos seus primórdios. Na sua primeira apologia, Justino Mártir se referiu aos evangelhos como a voz de Deus. Ele acrescentou: não devemos supor que linguagem procede de homens inspirados, mas sim da divina palavra que os move. Em outro lugar, ele declarou que Moisés escreveu em caracteres hebraicos por inspiração divina e que o Espírito Santo de profecia nos ensinou isto, dizendo-nos por Moisés que Deus assim falou. Tá, acabamos Justino. É muito interessante, né? O que eu gosto dele é que ele usa a filosofia grega da época como um meio de pregação do evangelho, né? Aquela questão do logos ali, porque os filósofos já estavam chegando no conceito que tinha
né, um designer por trás de todas as coisas, uma vida existente, uma fonte geradora, né, da vida. Então, ele cria que Jesus Cristo é o que culminava toda aquela sabedoria. Por isso que ele até fala que Platão e Sócrates já estavam no meio caminho andado, né, da revelação de Cristo. É interessante, né? E essa comparação dele como Paulo, porque Paulo também tinha toda a sabedoria de falar com gregos, com gentios, e Justino também, né? Então... e é interessante também, irmã, que o que acontece? Ele fala de sabedoria clássica. Então, essa sabedoria clássica era aquela desenvolvida pelos filósofos lá do passado, tanto os pré-socráticos e depois de Sócrates, o próprio Sócrates, Platão e Aristóteles. Ainda que Aristóteles era um pensamento mais empirístico, né? Ou seja, mais matéria, né? Enquanto Platão era o mundo universal, o mundo transcendente ou o mundo espiritual. Mas esses homens vinham de um conhecimento através da observação da criação. Uhum. E Paulo fala isso. Quando a gente lê aqui, 1 Coríntios, a partir do versículo 19, Paulo vai dizer o seguinte: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifestam, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Então, existe uma revelação na criação sobre Deus. E, através desses pensamentos dos filósofos, eles chegaram em verdades sobre o Criador. Ainda que Justino se espantou com isso, essa revelação não dava aos filósofos a capacidade salvadora, porque só em Cristo há isso. Uhum. Mas eles chegaram em várias verdades. Como, por exemplo, é nisso que se espanta também. Como, por exemplo, essa coisa de que o cristianismo copiou de Platão, de filosofia grega, a imortalidade da alma. Eles já tinham chegado nessa conclusão. É isso que às vezes a gente tem que entender. Não é porque alguns povos chegaram na revelação que batem com a Bíblia que a gente tem que negar. Eles chegaram em alguns pontos de verdade absolutas, mesmo que equivocadamente, sem a revelação de Cristo, mas chegaram naquela conclusão, né? Sobre a imortalidade da alma. E isso é bíblico, né? Então eu acho interessante, porque eles não tinham ainda o cristianismo, mas você vê, ele defende, ele fala, depois de estudar todas as doutrinas clássicas, eu vejo que a doutrina cristã é a mais certa, e eu vou morrer por essa fé. Isso que é interessante, né? Justino não seria muito aceito nas igrejas de hoje, não, né? Porque ele era um estudioso, um filósofo estudioso. Ele não seria muito aceito. Na igrejas pentecostais, não. Nas igrejas pentecostais, talvez ele seria aceito. Em outras aí. Boa parte. Né? Ele era um grande estudioso, né? Um grande filósofo e defensor, escreveu muito. O interessante é que esses homens antigos, eles escreviam muito, né? Eles escreviam bastante, né? Mas hoje os cristãos, por não conhecer a riqueza da história da igreja, eles acabam aderindo novas coisas. Misticismo, profecia. Isso. Né? Então, que nós temos aqui o relato também, né, de Justino Mártir, que faleceu aí em 165, um dos grandes pais da igreja primitiva. Quer ler agora? Você tá com a página de Tatiano? Que eu já lê essa parte aí. Tô em Tatiano. Tatiano, 110 a 180, depois de Cristo. Como discípulo de Justino, Tatiano chamou João 1,5 de escritura. Na Apologia, capítulo 13, nesta obra, Tatiano fez uma defesa apaixonada do cristianismo e o considerou tão puro a ponto de ser incompatível com a civilização grega. Ele também escreveu uma harmonização dos evangelhos, o Diatessaron, entre 150 e 160, que revela um grande respeito pela sua autoridade divina.
né? Então, Tatiano foi discípulo de Justino. Agora nós vamos para Irineu, grande Irineu também, entre 130 a 202, depois de Cristo. Acredita-se que Irineu tenha, na verdade, recebido os seus ensinos diretamente de Policarpo, discípulo do apóstolo João. No seu tratado de Contra as Heresias, Irineu se dirigiu à autoridade divina do Novo Testamento declarando, pois o Senhor de todos deu o poder do Evangelho aos seus apóstolos, por intermédio de quem recebemos o conhecimento da verdade. E isto é o ensino acerca do Filho de Deus. Este Evangelho foi primeiramente pregado por eles. Depois, pela vontade de Deus, eles nolo passaram por intermédio das Escrituras, para serem o chão e o pilar da nossa fé. A gente vê aqui, né, a fundamentação de um dos pais da igreja, que foram discípulos do discípulo de João. A firmeza que os escritos apostólicos são escritos inspirados, o fôlego próprio de Deus. O Vox Dei, como se falou os reformadores lá na frente, a própria voz de Deus. Só que nós vemos pessoas aí querendo colocar em dúvida os escritos dos apóstolos, né? Mas, pelo que vemos, a fé ortodoxa dos primeiros cristãos, dos pais da igreja, sempre defenderam os escritos do Novo Testamento como escrituras sagradas, da mesma forma que os apóstolos defendiam o Antigo Testamento como escritura sagrada. O próprio Cristo, deixa eu fazer um adendo. O próprio Cristo reconheceu as escrituras. Aqui eu tenho Lucas 24, 27, que ele reconhece as escrituras, os escritos e os profetas. E aí em 2 Pedro 3, 15 e 16, o próprio Paulo reconhece o próprio Pedro reconhecendo a carta de Paulo como sagrada escritura no Novo Testamento. Então, assim, irmãos, as cartas estavam circulando na igreja, né, na igreja primitiva, os próprios apóstolos reconheciam. Mas essas cartas eram aceitas de apóstolos que viram Cristo. Pessoas que participaram do ministério de Cristo. Porque tem aí depois algumas cartas que alguns evangélicos aí apareceram bem depois. A igreja não reconheceu por quê, né, irmão William? Porque isso daí foi escrito, né, tem lá Evangelho de Maria, que esse povo aí da teoria de conspiração fica querendo usar isso para atacar a igreja. Olha aí, ó, por que vocês selecionaram isso e não isso? Mas isso foi escrito, apareceram depois, vieram coisas de agnóstico que não tinha nada a ver com a revelação da palavra. Então o critério foi a harmonia, né, com o Antigo Testamento e a apostolicidade. Quem vivenciou, quem escreveu isso, participou do ministério de Cristo? Esse foi o critério. Porque vieram aí alguns evangelhos depois, mas não tinha nada a ver com... Era gente que nem viu Cristo, né? Então, assim, o que estava sendo reconhecido, o que esses pais da igreja defendiam, eram pessoas que foram discipuladas por Cristo e discípulos dos discípulos, né? Fala. O que nós temos hoje, que está acontecendo muito, é pessoas indo atrás de busca de novas revelações e teorias conspiratórias, né? Ao invés de buscar a historicidade das Sagradas Escrituras e da ortodoxia da igreja, né? O que a igreja sempre creu, eles, na verdade, vão atrás de novas revelações. E cada vez mais vão se afundando nas heresias e nas mentiras. E aí eles passam a negar a Trindade, eles passam a negar as Sagradas Escrituras, o Novo Testamento. Eles pegam esses livros apócrifos, que são pós os apóstolos, lá na frente, lá bem mais na frente, né? Que foram escritos por agnósticos e gnósticos, que vão desenvolver aqueles livros para enganar as pessoas com o nome dos apóstolos. Só que há uma diferença. Se você lê um livro apócrifo, você percebe que ele não tem inspiração nenhuma. Ele relata coisas assim, coisas humanas, de sentimentos humanos. Ele não tem teor espiritual como nós lemos nas cartas, quando nós lemos no Evangelho.
eles não seguem essa características. Para quem conhece o Evangelho e está acostumado com ele, percebe logo de cara que eles não têm inspiração nenhuma. Além da sua historicidade ser pós os... Bem depois, né, de Cristo ter ressuscitado. Né, dos apóstolos e até de alguns pais da igreja que já tinham sido martirizados e mortos. Né? Continuando aqui, então ele vai continuar assim. De fato, Irineu afirmou a sua crença na inerrância das Escrituras, proclamando, abre aspas, a fé nas Escrituras e na tradição, fecha aspas, na qual ele reconhecia os apóstolos como estando, abre aspas, acima de toda falsidade, fecha aspas. Tá? Ele chamou a Bíblia de, abre aspas, Escritura da verdade, fecha aspas. E foi, abre aspas, assegurado da maneira mais adequada a respeito da perfeição real das Escrituras, já que foram faladas pela palavra de Deus e por seu Espírito, fecha aspas. Então, aqui nós vemos a convicção desses homens de Deus, discípulos dos discípulos, ali muito próximo dos apóstolos, nas Sagradas Escrituras. Aí vem um pessoal já lá na frente, já depois até mesmo do Renascimento, dizer que esses escritos, a Bíblia não é a palavra de Deus. E depois muitos vão beber dessa água, né? Dessa água aí que tem 300 anos. Né? É incrível isso dentro da igreja. Pessoas abandonam a fé para seguirem novas supostas revelações. Não, e sabe o que é? A gente vem batendo nessa tecla da Bíblia é a palavra de Deus, verso contém a palavra de Deus. Como eu já falei, nós vamos cair nesse risco de ser juízes da palavra de Deus. Nós estamos fazendo um ataque, porque a Bíblia, ela toda é a revelação de Deus. Né, conforme 2 Timóteo 3,15. Aí cada hora esse tipo de gente vem com desculpas. Ah, não, porque tem fala ali que é do diabo, é fala do homem falando, sabe? Mas é o contexto, meu Deus do céu, da palavra toda que Deus quis deixar. A revelação acerca do filho dele, acerca das coisas que virão. Aí depois eles falam assim, não, porque tem dedo de copista, de tradução, versículos a mais. Sabe, cada hora eles arranjam uma desculpa, sendo que a gente sabe que os copistas, né, os tradutores tiveram um intenso trabalho de traduzir algumas palavras, né? É difícil achar a tradução, a interpretação de uma palavra, então às vezes não é que enxertou coisas, adicionou coisas, tentou achar a melhor formulação para aquela tradução. Então isso também a gente sabe refutar. Agora estão falando aí, irmão William, não, a Bíblia não é a palavra de Deus porque ela tem mapas, ela tem indícios, ela tem comentários. Então ela contém a palavra de Deus, mas ela tem coisa dos homens porque ela tem comentários. Ela tem capa? Ela tem capa, Ela tem capa e não tá no pergaminho? Então... os pais desses indivíduos, eles eram mais capazes de defender as suas teses, né? Esses aí estão muito fracos. Ela tem capa, ela não está em pergaminho, ela tem versículo, né? Ter versículos e capítulos significa que agora tem orientações básicas para nós chegarmos aos pontos específicos, nos ajuda a compreender. Mas ela continua sendo a palavra de Deus, né? Continua sendo. Nos ajuda a achar. É como uma orientação. Se eu disser aqui, Isaías, capítulo 6, versículo 8, a gente já vai em cima do tema. Então, o capítulo e o versículo, ele nos auxilia a chegar exatamente naquilo que estamos procurando. E isso não significa que, por causa de uma orientação auxiliadora, ele deixou de ser a palavra de Deus. Então eu vou grifar a Bíblia embaixo de uma passagem, ela vai deixar de ser a palavra de Deus, porque eu grifei ela, né? Eu fiz um grifo, deixou de ser a palavra de Deus. Então não tem base, né? Não tem são pessoas que se dizem cristãs estudadas dentro da igreja. Então, assim,
concordância, isso é tudo para facilitar nosso estudo, irmãos, né? Olha só, hoje nós temos tantas traduções, hoje a gente pode deixar aí na internet ferramentas para você saber a palavra no original, no grego, no hebraico. Nós temos a concordância. Você quer saber um estudo sobre uma coisa, aí você vai lá na concordância. Hoje nós teríamos toda a facilidade, e o povo é o povo mais preguiçoso, mais que quer comer pela mão dos outros, mais que despreza a palavra. E os nossos pais que tinham lá só nos pergaminhos, eles eram iluminados, eles estudavam, eles eram guiados pelo Espírito Santo. Hoje essa geração está preguiçosa e não quer, desdenha da palavra. Vamos lá então agora, Clemente de Alexandria. Daí a gente acaba esse... Quer ler? Você tem, porque eu já tô ficando sem voz. Clemente de Alexandria, vai lá. 150, 215. Clemente se tornou o líder da escola eclesiástica de Alexandria no ano 190, mas foi forçado a fugir em face da perseguição ocorrida no ano de 202 d.C. Ele sustentava uma doutrina rígida a respeito da inspiração, a qual pode ser vista na sua obra Stromata. É interessante, eu vou parar, vou dar uma pausa aqui, porque se hoje nós defendemos a Bíblia, nós somos extremistas, né? Então o Clemente também foi um extremista, né? Nós estamos seguindo, né, essa ortodoxia dos extremistas, dos xiitas antigos. Não existe discordância entre a lei e o evangelho, mas sim harmonia, pois ambos procedem do mesmo autor, diferido em nome e época para se encaixar a cultura dos ouvintes, por intermédio de uma sábia economia que é potencialmente a mesma, já que a fé em Cristo e o conhecimento do Evangelho e a explicação e o cumprimento da lei. Fecha aspas aqui para Clemente. Clemente de Alexandria também chamou o Evangelho de, abre aspas, Escritura, no mesmo sentido em que se referia à lei e aos profetas, ao escrever sobre as Escrituras na lei dos profetas e no mais pelo bendito Evangelho, que são válidos por sua autoridade e onipotente. Ele chamou ao ponto de condenar os que rejeitavam a Escritura por não estarem contentes com o mandamento divino, isto é, com o Espírito Santo. Ele condenou quem não estavam de acordo que a Bíblia é inspirada, né? E os condenou. Hoje em dia, se a gente falar que nós somos condenados. Se a gente falar que alguém está condenado ao inferno por atacar a palavra de Deus, parece que a gente é extremista, mas a própria Bíblia diz isso, né? Aqueles que adulteram a lei do Senhor, né? Hoje tem gente tem gente crendo aí que só o Novo Testamento é válido, o Antigo não. E aqui ele está falando, ó, a lei, os profetas, né, são escrituras, né? Uma coisa, irmãos, sim, o Antigo Testamento, como é que nós vamos saber que Jesus é o Messias? Aqui está falando, não existe discordância entre a lei e o evangelho, mas sim harmonia, é uma narrativa, tem uma harmonia. Você não pode cair nesse erro de muitos aí, tudo é relativo, do politicamente correto, não quero saber de nada de Antigo Testamento. Nós temos que ler o Antigo Testamento na luz do Novo. Então nós sabemos que a revelação final é Cristo, só que lá nós temos as profecias desse Messias. Sim, aquelas profecias lá, que já em Gênesis 3,15 nós temos, né, a promessa que Cristo viria pisar na serpente. Ali já é o primeiro evangelho. E aí a gente vai vendo que vai sendo uma continuação do povo de Deus. As coisas que estão relatadas ali, quer você concorde ou não, era pertinente à época. O homem errando, Deus corrigindo as besteiras deles. Mas existia uma promessa e ela culminou no evangelho. Mas a gente não pode descartar. Eu vejo aí muita confusão nisso, irmão. De pessoas falando, não, aquele Deus lá do Antigo Testamento eu não quero, não. Eu só quero esse Deus bonzinho que Jesus mandou amar. Mas assim, como é que você vai agora ficar sendo juiz daquilo que é e que não é? É isso que eu quero dizer. A lei e o evangelho, elas estão numa harmonia. Aqui, ó, Clemente de Alexandria é perfeito. E Lutero depois lá na frente vai dizer que a lei, ela tem o sentido de nos apontar a ferida. E o evangelho, que é a graça de Cristo, ela é medicina.
Nós precisamos da lei para saber da nossa situação depravada, porque a gente não ia conseguir cumprir a lei. E o evangelho é a resposta. Então, o que você falaria para esse povo aí que fica falando que o Antigo Testamento não vale? Esse é outro ataque. Esse é outro ataque. Que a Bíblia não é para ser estudada. Clemente se tornou líder da escola eclesiástica. E agora? E agora? Né? A Bíblia é letra morta. 215 depois de Cristo. Que fala que a Bíblia é letra morta. Ela é da escola eclesiástica de uma das melhores escolas, né? Alexandria. De lá vai sair o grande Atanásio, também de Alexandria. A escola de Alexandria vai formar vários homens de Deus, a escola de Alexandria. E agora, o que a gente vai fazer? Não pode estudar a Bíblia? Essas pessoas terão que desconstruir 2000 anos de história, né? É interessante que eles não enxergam isso, né? Não. Eles não enxergam que eles estão desconstruindo 2000 anos de história para defender as suas convicções religiosas, né? É interessante isso. Eu só gostaria de fazer mais uma colocação aqui, o porquê desse debate que está acontecendo, né? E vou explicar um pouco do que é baixa crítica e alta crítica. Tá. O que é a baixa crítica? A baixa crítica, ela está ali se referindo aos estudos dos manuscritos, dos pergaminhos, né, daqueles escritos antigos que fala sobre, dos originais, no caso, né, dos originais gregos e hebraicos, e faz a tradução para a nossa língua. Ela se ocupa disso, de pesquisar a historicidade da palavra em si. Essa é a baixa crítica construtiva. Uhum. A baixa crítica destrutiva, ela vai usar o mesmo sistema para desqualificar a Bíblia, né? Uhum. E a autocrítica, a autocrítica construtiva, ela já não se interessa para essa parte histórica, mas da história e dos escritos. Ela vai se ocupar pelo escrito em si, o que está escrito, né? E o que está escrito, e aí daí então nós vamos extrair aquilo, e daí então partir desse princípio que aquilo que está escrito é verdadeiro. Enquanto a autocrítica construtiva vai extrair da Bíblia o que ela fala e construir as doutrinas, a autocrítica destrutiva, ela vai fazer justamente isso. Ela vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus porque tem versículo, tem capítulo, vai pegar algumas passagens que aparentemente parece estar contraditória, né? Mas que não há nada contraditório. Há dificuldade nossa de compreender. Eu vou dar um exemplo dentro da arqueologia. Existe um arqueólogo muito famoso no mundo arqueológico aí, que dizia que Davi, na verdade, foi um pastor de ovelha e, no máximo, lá um líder de uma tribo, né? Porque não havia fatos arqueológicos que comprovassem o reino de Davi e Davi em si. Aí, para a infelicidade desse arqueólogo, foi encontrado numa pedra lá escrita justamente de uma invasão de Davi, onde relatam a parte da história de Davi como rei de Israel. Então, toda a tese desse grande estudioso arqueológico foi jogada por terra. Assim acontece com os críticos da Bíblia. Todas as ideias deles têm sido desmontadas durante todos esses séculos dessa autocrítica ferrenha contra a palavra de Deus. E o interessante é que esses indivíduos, sem conhecer a história, eles defendem. Pelo menos eles teriam que expor, como nós estamos fazendo aqui, expor os seus pais. Quem foi que defendeu essas visões deles? E eles não fazem isso. Não. É como se eles tivessem revelações novas ou como se eles tivessem reinventado a roda, né? Então, eles sempre estão reinventando a roda. Só que, para o azar desses, eu lamento falar que vocês não são órfãos. Vocês têm pais, tá? Os seus pais estão lá, vêm de lá de trás, com os filósofos, depois do Renascimento, e vai cair
ali no iluminismo e na teologia liberal alemã. Então, vocês têm papai, e nós vamos demonstrar quem são os seus papais, tá? E demonstrar o que a igreja sempre defendeu, e o que é a ortodoxia da igreja, o que é a palavra de Deus e o que ela ensina, né? E aí nós vamos falar de muitos temas aqui sobre esse tema. Eu gostaria só de fazer essa colocação sobre o tema. Bom. Muito bom. Nós vamos terminar, então, hoje aqui em Clemente de Alexandria. A próxima aula nós vamos vir com Tertuliano, tá? Então, assim, irmãos, hoje já deu 40 minutos, já deu para cobrir bastante, só para firmar na mente de vocês que a palavra de Deus, ela é infalível, tá? Nós temos a arqueologia provando, nós temos vários homens deram a vida. Eu acho que homens não iriam morrer por uma mentira, né, irmão? Homens que viram testemunho, que viram Jesus, né? Nós temos aí a história provando, nós vemos aqui outras fontes fora a Bíblia, provando a veracidade das escrituras, como Didaquê, como outros escritos. O próprio historiador Flávio Joséfos, nós temos várias outras fontes, citando o Novo Testamento. Nós temos arqueologia, só que hoje o cristão, ele despreza a palavra de Deus. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Na próxima aula, a gente faz de Tertuliano em diante. Graça e paz. Obrigada, irmão William. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deixa eu desligar aqui. Tertuliano, agora vai ser... o próximo vai ser Tertuliano. Fiquem na paz, irmãos. Tá, parou. Ai, tá. Deixa eu ver se foi... Até que a gente andou bastante, hein? Foi, eu achei que ia terminar só porque eu tenho que pegar minha